Agora, o que nós devemos levar esse paciente? Nós devemos levar ele a um insight, a constatação de que ele precisa ter uma aproximação com os seus valores. Para isso, então, nós podemos definir os temas efetivos. Então, vamos supor relacionamento. O que é valor para ele? O que importa para ele dentro de um relacionamento? A cumplicidade, troca, ele pode numerar, tá? Você pode falar para o seu paciente numerar. Ser honesto, fiel, respeitar. Ele pode numerar 3, 4, 5 pontos que para ele são imprescindíveis dentro de uma relação. E quando ele consegue ter um compromisso com esses valores, que é o passo de cima aqui, uma aproximação, ele pode se esforçar muito, porque vamos supor que, de certa forma, ele coloque 5 pontos, mas nenhum desses 5 pontos é o ponto que a pessoa que está ao lado dele cobrou. É um ponto aleatório que essa pessoa cobrou. Isso não é importante para esse paciente. Perceba bem, pelo afastamento dele, ele tem uma necessidade de atender qualquer demanda. E isso custa muito alto a ele. Mas a partir do momento que ele tem uma diretriz, que ele tem uma base do que realmente é importante para ele, ele considera, sim, o que o outro está falando. Mas ele não tem mais a necessidade efetiva de atender o que o outro está pedindo. Ele pode dizer, olha, com um compromisso, uma atitude, percebe os 5 sentidos aqui? Uma atitude. Olha, você me desculpa, mas isso eu não consigo fazer, eu não tenho tempo hábil para fazer, eu não consigo atender. Ou ele pode, na verdade, falar, olha, isso eu consigo fazer, isso está dentro dos meus valores, está dentro do que eu posso entregar para você, eu só preciso organizar melhor minha agenda, me desculpa por ter passado desapercebido tal demanda. Mas o que eu quero dizer é que esse paciente ele começa a ter uma identidade, ele começa a ter um RG, ele começa a ter uma forma de se enxergar. E ele não fica mais como uma folha ao vento que uma pessoa cobra isso dele e ele tenta se adaptar como um camaleão, de repente outra pessoa cobra outra coisa, outra e esse paciente nunca tem uma definição de quem ele é. Professor, da onde ele vem esses valores? Da história. Esse paciente, ele passou por circunstâncias, passou por traumas, por situações positivas, por dificuldades, passou por relacionamentos, ele criou-se a partir de um ambiente, uma cultura, e daí então vai formando valores. Percebe que é bem interessante quando eu falo isso, porque é muito abrangente. Essa teoria, por exemplo, ela serve para qualquer paciente, porque não é você, terapeuta, que vai dizer para esse paciente o que é certo e o que é errado. Você vai ajudar esse paciente a encontrar o que é certo e o que é errado dentro da história dele. Muitas vezes a gente abre mão e começa por convenções culturais, quando um paciente que para ele é importante a monogamia, mas de repente esse paciente ele não está cumprindo com isso, porque ele acaba sendo levado por algumas pessoas, por algumas tentações, acaba sendo levado para ser o garanhão ali do ambiente por um medo, o medo de não ser importante, validado. Então ele se afasta do valor dele, que é ser fiel, para atender um medo de não ser importante num grupo de amigos, por exemplo. Mas isso está relacionado à crença central dele, né? Exatamente. Está relacionado à crença central dele, de que ele precisa, aonde ele for, ser aceito e validado. Percebe, então, que ele se afasta do... Segue a relação, né? Exatamente. Então, ele poderia muito bem ter uma ação comprometida, por mais difícil que seja. Ele fala assim, olha, minha amiga, me desculpa, minha amiga, mas eu não... Ó, meu amigo, eu não vou aonde você vai aí, eu não gosto de participar. Mas percebe que o medo dele de não ser importante ali, de perder aquela amizade, de perder aquela relação, faz com que ele abra mão dos valores dele. Então, quando você coloca isso na frente do paciente, é como se ele tivesse, assim, um caminho pela frente que ele não estava enxergando. E o que é mais interessante, quando eu uso até esse exemplo da monogamia, porque a gente vai se deparar com algumas culturas que o paciente ele tem outras vertentes para um relacionamento. Você vai se deparar com um paciente que ele não vai ligar para essa questão da fidelidade, ele vai ligar para pôr a comida na mesa, entende? E isso para ele, por mais que magoe ou frustre uma outra situação, ele não vai se sentir julgado por você, porque o seu papel não é julgá-lo. Olha o nome da teoria: aceitação e compromisso. Ele vai aceitar, ele pode ter problemas, mas ele está se baseando nos valores que ele construiu durante a vida. Então, para essa teoria, inclusive, a gente fala sempre de diagnóstico, inclusive diagnóstico médico, essa teoria ela não trabalha muito com bases
É importante você, terapeuta, saber, porque quem sabe o seu paciente ele pode vir com um transtorno muito, muito severo e não ter condições reais de conduzir a sua vida perante os seus valores. Vamos supor um paciente que tem ali um impulso de agressividade, de agredir, de matar. Poxa, você sabe que isso não é legal para ele, que inclusive você tem que quebrar até o sigilo, dependendo do que ele disser o que vai fazer. Mas o que eu quero que você compreenda é que, ao contrário disso, um paciente, por exemplo, que está com uma demanda relativamente mais leve, você não precisa impor os seus valores culturais, você nem deve impor os seus valores culturais de julgamento, de aceitação, não é sobre você, é sobre ele. Agora, o que é interessante e o complemento dessa matriz que eu vou compartilhar agora com vocês, tá? Ela propõe o quê? Ela propõe, de certa forma, deixa eu abrir aqui uma janela, o que é interessante, olha só, esse é o outro lado da matriz. O segundo ponto dessa matriz, ela coloca assim, que ela é um complemento explicativo para que você e o seu paciente consigam se orientar aonde esse paciente costuma estar e por que ele costuma estar nesse lugar. Vamos supor que ele está num padrão de esquiva, que é onde ele se protege do medo. Percebe que esse padrão de esquiva, ele leva esse paciente a um curto prazo, a um alívio e conforto. Ele foi aceito ali, ele está feliz, ele está vivendo uma situação. Mas a médio e longo prazo, ele tem uma insatisfação com a vida. É onde ele adoece. Que possivelmente é quando os pacientes chegam para nós com depressão, com ansiedade, com algum problema. Então esse paciente, aí você vai falar para ele, pô, sua vida é fácil, você está se esquivando, você está procurando só alívio e conforto. Não. Você tem que mostrar para ele que você entende que ele procura esse alívio. Porque é tão sério essa crença disfuncional, esse sofrimento que ele tenta evitar, que, como coloca na matriz, que ele não quer sentir ou pensar, que ele, inconscientemente, ele procura estratégias para se proteger desse peso emocional. Então ele vai e procura, a curto prazo, um alívio e conforto. Você vê que encaixa com qualquer patologia. Se a gente for entender, por exemplo, o alcoolista, o drogadito, ele, infelizmente, para suprir uma dor de rejeição, de situações que ele vivenciou, tô falando só da parte mental, já não vou nem entrar na parte fisiológica da dependência, mas sim da esquiva mesmo, do porquê do uso, esse paciente ali, ele procura se anestesiar para ter um alívio e conforto. Só que quando passa o efeito da droga, inclusive até usando um pouquinho do recurso da fisiologia, esse paciente ele tem um rebaixamento muito grande emocional sobre quem ele é, sobre as dores dele, sobre não estar se desenvolvendo na vida, sobre ter que abrir mão, quem sabe, dependendo do nível que ele se encontra, de ter aberto mão de algum bem material para poder estar fazendo uso ou a manutenção do uso. Esse paciente ele se sente a pior pessoa do mundo. Por isso, então, que a médio e longo prazo, a teoria propõe aqui que do lado da esquiva, ele tenha isso. Em contrapartida, sobre a ação comprometida, quando esse paciente, a curto prazo, ele enfrenta o afastamento, a aproximação dos valores, mas consequentemente, o afastamento desses medos dele, dessas inseguranças inconscientes ou até mesmo algumas conscientes, ele tem então uma ação comprometida. E essa ação comprometida não é gostosa. Ele está desafiando muitas crenças dele, muitas ideias. Ele tem medo de ser abandonado, de não ser mais valorizado, de não ser respeitado, de ele perder as pessoas que ama. Então isso gera um desconforto, ele faz um desafio ali. Só que esse desconforto faz com que talvez pessoas saiam mesmo da vida dele, faz parte. Só que ao mesmo tempo que essas pessoas que saem, as que ficam começam a respeitá-lo como ele merece ser respeitado. Ele começa a ter mais dignidade, ele começa a ter relações mais produtivas, ele começa a ter vínculos mais fortes. E isso, então, faz com que ele tenha uma vida de acordo com os valores, satisfação e plenitude. E que as mudanças, sim, levam tempo. Então, a gente não trabalha efetivamente, e isso até faço uma ressalva, e o professor Charles Bueno, que para mim é uma referência na hipnose, sempre bate na tecla, e não é da noite para o dia, não é num piscar de olhos, não é num estalar de dedos que a gente muda, porque esse paciente ele pode até acionar mecanismos cerebrais, neuronais de bem-estar, só que ele volta para o ambiente, tem gatilhos pesadíssimos e volta para um padrão de esquiva, volta para um padrão de disfuncionalidade. Então isso leva tempo, leva um processo
Para uns é 2 meses, para um é um mês, para outros são 3 anos. Isso é de caso para caso. Quanto mais importante, mais difícil é. Então, quando a gente trabalha com temas que na cultura é difícil, mais importantes, perdão, mais difícil é desse paciente mudar esse padrão de comportamento, né? Então, às vezes, religiosidade, relacionamentos, situações que ele vivencia, realmente acaba gerando maior dificuldade.